Bom, primeiro eu vou reproduzir a primeira pergunta que eu te fiz. Quem é que vai ser presidente da República ano que vem? Renan Santos, evidentemente. Boa tarde, prazer estar aqui. Bem-vindo. E que cenário o Renan Santos, eleito presidente da República, vai pegar no que se refere à economia desse país? Qual que é a sua expectativa para o ano de 27? Ele vai pegar um colapso orçamentário, né? A gente já teve aí 180 bilhões de reais em injeção de dinheiro artificial, por assim dizer, em subsídios, né, tributários, creditícios, financeiros concedidos pelo governo Lula, principalmente no ano de eleição. Então, o orçamento vai estourar e o presidente vai ser obrigado a fazer um ajuste fiscal duro, né? Como numa proporção menor, mas ainda assim dura, do que foi feito na Argentina, né, de redução de subsídios, de redução de desvinculações orçamentárias, de desindexação de benefícios previdenciários, porque senão, basicamente, a gente não vai mais precisar de presidente da República, porque o orçamento, né, todo já vai estar determinado por despesas que são obrigatórias e o presidente não vai mandar em nada, né? Hoje, de cada R$100 de imposto, o presidente manda em 6. Né, que é uma coisa de, enfim, de país num cenário de cataclisma, né, que não existe. Então, vai ter que ser feita uma reforma muito radical no orçamento. Acho que a gente vai sofrer uma ressaca também de toda essa injeção de dinheiro artificial que a gente está vendo nesse último ano de eleição e, portanto, no próximo ano, independentemente de quem seja o presidente, vai ter uma sensação de mal-estar econômico por causa, né, quando você gasta o seu cartão de crédito no teto e você paga o mínimo, você pode até viver bem durante o período. Só que acabou. Agora, o mínimo que a gente vai pagar no ano que vem já vai ser a fatura cheia do cartão de crédito, então vai ter que ser feito um ajuste duro. E só nós, na candidatura do Renan, estamos sendo sinceros em relação a isso, né? Até o Stuberg, que é o gestor do Fundo Verde, um dos maiores do país, disse que todos estão cometendo estelionato eleitoral, com exceção da gente, porque todo mundo tem medo de perder voto. Sim. E o nosso discurso é o seguinte, nós estamos sendo sinceros. Se vocês querem apoiar um mentiroso, que vai ter que fazer, pelo menos em parte, isso que a gente está propondo, sintam-se livres. Mas nós estamos com a consciência tranquila de que, em vencendo, vamos vencer falando a verdade. Eu fico muito preocupado com o modelo de gestão do PT e, convenhamos, o Lula estará no segundo turno, aconteça o que acontecer. Mas eu fico preocupado com Aconteça o que acontecer é muito forte. Calma que no nosso país coisas bem imponderáveis acontecem, mas provavelmente estará. Em tese, então eu me corrijo aqui. Em tese ele estará no segundo turno. E esse modelo que vem mantendo o poder do PT há tantos anos, né, Kim? Quando a gente faz um apontamento histórico, o Brasil ficou sob ditadura militar de 64 a 89. Se o Lula for reeleito uma vez mais, o PT terá ficado na presidência da República os mesmos 24 anos, ou, para ser preciso, quase os mesmos 25 anos do regime militar, né? Nós tivemos um intervalo de 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso e de um do Bolsonaro, nos últimos anos do nosso país, desde 1964. Ou é militar, ou é PT. E esse modelo do PT me parece investir na pobreza da população. Quanto mais pobre for o brasileiro, mais dependente ele fica da mão invisível do Estado. E essa conta e esse desrespeito, né, a gente tenta simplificar essa análise para a nossa audiência, é como cuidar de um orçamento doméstico. Se a dona de casa que nos ouve, que nos vê, que nos acompanha, gastar mais do que ela arrecada, fatalmente vai faltar. E o Brasil tem usado essa retórica populista do PT, também se baseia em gastar sem o menor cuidado, o menor zelo com as contas públicas, vai gastando e vai fazendo e vai subsidiando, e a população cada vez mais pobre e mais dependente desse modelo, e o partido vai renovando mandatos, né, enfileirando mandatos, e a gente não consegue ver luz no fim do túnel. Bom, temos luz no final do túnel, né? Agora que nós fundamos o nosso próprio partido, a gente tem nossas candidaturas majoritárias e chapas fortes também para deputados federais, deputados estaduais, candidaturas ao governo do estado, candidaturas ao Senado. E nós somos os únicos, na realidade, que tem alguma proposta, né? E eu não estou nem falando de propostas boas, eu estou falando de ter alguma proposta, ponto. Que os outros sequer propostas têm, né? O Lula sei lá, toma seu gás aqui, o seu pé de meia, o Flávio solta meu pai. Então, sim, evidentemente com propostas concretas, só temos nós. Inclusive, nós resumimos o nosso programa para o TSE, porque ele é muito extenso, né? A gente resumiu no programa de 60 páginas, quando na realidade foram estudos, né, de mais de 600 páginas e um programa final de 360, né? Então ficaria muito extenso para a gente protocolar isso no TSE. E um programa detalhado na área da economia, da defesa, das relações internacionais, da cultura, da educação, da segurança pública, principalmente. Então, sim, né, eu acredito que existe uma esperança da gente quebrar esse ciclo de governos do PT, não só de governos do PT, mas da hegemonia de família Bolsonaro também, que foi a responsável por devolver o PT para o poder. Eu costumo dizer isso porque, para mim, é muito emblemático e muito forte do que foi a traição e a incompetência do governo de Jair Bolsonaro, porque o Zé Dirceu, quando a gente derrubou a Dilma no impeachment, ele dizia que o PT ficaria fora do poder durante 16 anos. Essa é a análise do maior cérebro da esquerda, né, contemporânea no Brasil. Ficou 4. Durante 4 anos só, o Dirceu não contava em ter um presente, né, enviado para o PT chamado Jair Bolsonaro. E um cara que seria tão incompetente na pandemia, e um cara que acabaria com a Lava Jato, e um cara que devolveria os direitos políticos do Lula com essas indicações para o Supremo, ele não contava com este presente, né? E eu acho que hoje nós temos a capacidade, e o crescimento exponencial das pesquisas e nas redes mostra isso com o Renan, de superar o bolsonarismo e ter de fato uma direita que sabe o que é ser de direita. O Flávio, eu já convivi com ele no Congresso Nacional, ele nunca passou um ano-luz de um livro de um conservador ou de um liberal, ele não conhece nada da doutrina, né? Tanto que você vê, nos primeiros momentos que ele se aventura a fazer uma proposta, vou dar celular para mulher e para idoso. Tipo assim, sério?
Isso é sua proposta conservadora? Isso é sua proposta de direita? Repetir o populismo do PT? Ele lê a pesquisa, tá faltando eleitora mulher, o que eu vou fazer? Vou dar celular pra elas? É sério que ele acha que as mulheres são tão pouco inteligentes assim de cair numa isca barata como essa? Você, perdão, quem faz uma projeção de gastar mais. Em momento algum se discute gastar menos. Em momento algum se discute um Estado menos inchado, menos ministérios, menos gastança, né? Para todo mundo entender. Em todo tempo, procura-se alternativas que justifiquem gastar mais. E se der tudo errado, a gente cobra mais. Porque o Estado não produz coisa nenhuma, né? Quem produz é o empresário, o pequeno empresário, sobretudo nesse país. E o pequeno empresário deixa 1/3 de tudo que produz em impostos para o governo. Como é que dá para sobreviver no país, nesse ambiente? Esse é o ponto. E o desenho do arcabouço é baseado na arrecadação. Só que as despesas também estão vinculadas à arrecadação. Então, eu preciso arrecadar mais para equilibrar as contas públicas. Só que eu sou obrigado a gastar mais se eu arrecado mais. Então, peraí. Se eu sou obrigado a gastar mais, não importa o quanto eu arrecade a mais, eu sempre vou precisar arrecadar mais porque os gastos sempre vão crescer obrigatoriamente. Esse é o desenho institucional que a gente tem hoje que a gente quer quebrar. E eu vou ter uma chancela para poder gastar mais sempre. Sempre. E o nosso ponto é ter a PEC do equilíbrio fiscal, que eu já apresentei e a gente quer aprovar no governo Renan, que desvincula essas despesas, então não nos obriga a gastar mais todos os anos, que faz, e essa é a medida mais dura, desindexa os benefícios previdenciários do salário mínimo. Então, recebe uma coisa quem trabalha, recebe outra coisa quem não trabalha, que é o que acontece em todo mundo desenvolvido. Revisão de privilégios tributários, hoje a gente tem aí cerca de 200 bilhões de reais que são concedidos para grandes empresários e que tudo precisa ser revisto para ver o que está dando retorno, o que não está dando retorno. Quanto mais despesa o parlamento cortar, mais emenda ele vai ter. O incentivo deixa de ser arrecadar mais para ser cortar mais. O incentivo deixa de ser aumentar imposto para ser cortar gasto, né? Então, esse redesenho, te respondendo objetivamente, dá um choque de credibilidade que faz com que a gente tenha a condição de baixar o juro, e eu garanto para você. Primeiro, só do Renan vencer as eleições, o juro já cai por causa da credibilidade, né? Porque boa parte da dívida é falta de crença, né, na gestão que está aí. A expectativa do mercado, né? Expectativa de melhora é antecipação de melhora pela expectativa, né? Você traz a valor presente. Com a aprovação da PEC, eu garanto para você que o juro cai para menos de 10. Né? Então, o nosso gasto com a dívida pública vai diminuir bastante. O nosso corte de gasto vai ser o maior da história, vai ser maior do que o do Plano Real. A gente está falando de 3 trilhões e 300 bilhões de reais em 10 anos, 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos. Então, o choque que a gente pretende promover vai baratear muito crédito, porque hoje, raciocinem comigo, por que eu vou abrir uma empresa se eu posso receber 15% ao ano, com 100% de certeza, sem tomar processo trabalhista, sem tomar processo tributário, sem tomar processo ambiental, zero, sem ter risco com o fornecedor, sem precisar me preocupar com o cliente, eu tenho 15% de retorno. Então, para eu abrir um negócio, eu preciso considerar que eu vou ter o risco de perder tudo, e até de perder mais do que tudo, sair no negativo, né? Para ter, talvez, um ganho superior a 15%. Então, essa redução de juros significa o aumento da atividade econômica, mas sem pressão inflacionária. Porque por que o juro hoje é tão alto? Porque o governo estabelece uma meta de inflação, mas a política fiscal não persegue aquela meta. Aí a política monetária que tem que perseguir. E aí chega num cenário que a gente chama de dominância fiscal, que não interessa mais quanto o juro aumente, porque o problema está no fiscal. Vai chegar num ponto, e a gente está no limiar disso, em que não interessa mais quanto o Banco Central aumente os juros, a inflação vai estar descontrolada. Então a gente vai estar num cenário que é o pior possível, de juro alto e inflação alta. Né? E com esse redesenho do orçamento que a gente pretende baixar o juro e não na marretada, como a Dilma fez na época do Tombini e ocasionou uma das maiores crises econômicas da história do país. Kim, onde é que o Missão entra na direita? Porque eu sei, esquerda vocês não são, né? Mas, obviamente, vocês são mais alinhados à direita. Só que hoje, no Brasil, a direita é muito ligada ao bolsonarismo e vocês estão fazendo realmente esse contraponto. Com o governo Lula, vocês já batem há muito tempo e agora também no Flávio Bolsonaro, na família Bolsonaro, etc. Queria que você falasse sobre o Missão. Qual parte da direita vocês estão dentro dessa fatia, dentro dessa polarização? E do arco das alianças no eventual segundo turno? Para onde eles vão, né? Vai se colocar o Missão? Não, no eventual segundo turno, que significa que o Renan não venceu no primeiro, a gente vai apoiar o Renan no segundo. Né? E eu quero dizer sobre direita, primeiro, não dá pra chamar o Flávio Bolsonaro de direita. Por quê? Porque ele é do centrão. Porque, como eu coloquei aqui pra você anteriormente, ele nunca passou um ano-luz de qualquer livro de direita. Você perguntar pro Flávio Bolsonaro quem é o fundador do conservadorismo como a gente conhece ele hoje, ele não sabe. Fala, olha, qual livro conservador você leu? Ele não sabe. Se eu perguntar pra ele, olha, em que país o Barão de Montesquieu baseou do espírito das leis para teorizar e esquematizar? Ele não inventou, como muitas pessoas que não leram o livro dizem, que é a tese do Barão de Montesquieu, ele que inventou a tripartição do poder. Não, ele estava num país caótico, que era a França, ele estava em busca de ordem e ele olhou para a Inglaterra, né? Então ele não inventou, mas ele, digamos assim, positivou em livro, né, e desenhou. Você perguntar para o Fábio, ele não tem a menor noção, né, de Barão de Montesquieu, do espírito das leis, né, de onde veio a tripartição do poder. Então, assim, a diferença da nossa direita para a direita, entre aspas, do Flávio Bolsonaro, é que nós somos honestos e alfabetizados. Essa é a diferença fundamental. A gente não roubou dinheiro do Banco Master, a gente não roubou dinheiro no rachadão da Alesp junto com o André Siciliano do PT, né? A gente não participou de festinha em Trancoso, né? E
nós lemos os autores que nós defendemos. Ele sequer defende autor algum porque ele não sabe nem o nome. Nem daqueles que ele não leu, ele não sabe. Então, a diferença fundamental é, quando a gente apresenta uma proposta, uma política pública, a gente pega o que funcionou no mundo inteiro, porque nós somos pragmáticos, não somos dogmáticos. Ah, mas esse país é de esquerda. A política de investimento em IA da China funcionou? Eu quero aqui. Não interessa se a China é comunista. Não quero saber. Eu quero saber, funcionou essa política de Estado? Eu quero aqui. Né? A política de livre mercado de Singapura, de formação de capital humano de Singapura, funcionou? Ótimo. A política de fusão de município e avaliação de gestão do Japão funcionou? Ótimo. A política de formação técnica da Alemanha funcionou? Ótimo. Né? Vamos trazer para cá. A política de investimento em ferrovia dos Estados Unidos funcionou? Ótimo. Vamos trazer para cá. Então, nós estudamos as nossas propostas, nós trazemos todas as evidências do porquê que elas funcionam e vão funcionar no Brasil, e nós não somos populistas, né? Então, quando você para analisar, vamos pensar friamente sobre essa política do Flávio Bolsonaro de dar celular para mulher. Por que mulher precisa receber celular de graça? Esse é o primeiro ponto. Qual é o problema que você quer resolver dando o celular de graça para mulher? Ele fala, não, é uma questão de violência doméstica e inserção na economia. Primeiro, nenhuma mulher deixa de ser estuprada ou ser morta porque tem um celular. Aliás, todas as que eu conheço que foram estupradas e mortas tinham. Isso não mudou absolutamente nada. Nenhuma mulher deixa de ser violentada porque tem uma IA estatal dentro do seu celular. Vai fazer o quê? O cara tá se aproximando, eu vou falar, Maria, o que eu faço? Que é o nome da IA dele. O que é? O chat GPT do Flávio Bolsonaro vai falar o quê? Para proteger ela do agressor. Idoso. Todos os idosos que eu conheço têm celular. Gente, o morador de rua tem celular. Pô, já fui cumprimentado por morador de rua e falou, veja os seus vídeos. Então assim, qual que é a evidência, né? Qual que é o problema que ele quer resolver? Primeiro, ele não sabe. Segundo, qual que é a evidência de que isso funciona? Onde isso funcionou? Ele não sabe. Quanto vai custar isso? Ele não sabe. Ele chutou. Não tem memória de cálculo. Então, assim, isso é a diferença fundamental. Nós sabemos onde funcionou, por que vai funcionar aqui, qual que é o objetivo da política pública, quanto custa, como a gente vai pagar. Nós nunca roubamos e nunca roubaremos. E nós lemos os autores que nós defendemos. Essa é a diferença fundamental. Isso é ser de direita. O resto é ser farsante do centrão. Como transforma isso em voto? Nós já estamos transformando. Né? Ó, veja. Com essa minha mentalidade, que não é de hoje... Ganhar uma eleição sem discurso populista, Kim. Falar o que as pessoas querem ouvir, com um sobrenome de muito peso, né? Com uma aderência muito grande à direita brasileira, que é o sobrenome Bolsonaro, e com o Lula, que, no mínimo, terminou em segundo lugar, como gosta de repetir o presidente da Câmara, Everton Ferreira, todas as eleições que disputou, e que é presidente de terceiro mandato. Vamos lá. Os momentos de inflexão da história do mundo foram feitas por eleições improváveis de candidatos que não necessariamente falaram aquilo que a população queria ouvir. O Milei, aqui do nosso lado, é exemplo disso. Ele tinha um discurso que ninguém jamais imaginava que ele ia vencer a eleição. E no lugar do o Flávio Bolsonaro dele, né, entre aspas, era o Macri, né, que já tinha sido presidente e que estava à frente nas pesquisas com a Patrícia Bullrich. Ele venceu. O Trump era odiado pelo Partido Republicano. Ninguém garantia que ele ia vencer as prévias. O Trump dizia, e isso foi uma quebra de paradigma gigantesco dentro do Partido Republicano, que se ele perdesse as prévias, ele não ia apoiar o candidato republicano. Isso nunca aconteceu na história do partido. E ele venceu. O Espriella estava atrás também, venceu as eleições, né? A eleição do Churchill foi uma eleição improvável e impediu que o mundo fosse nazista. Então, assim, os principais momentos de inflexão da história, e o momento que nós vamos viver nesse ano é um marco entre o Brasil que vai se tornar desenvolvido e civilizado para o Brasil do Império da Barbárie que a gente vive hoje, será um ponto de inflexão da eleição do Azarão, que é a eleição do Renan Santos. Então, há histórico, dentre todas as improbabilidades que você colocou, de vitória. E é nesse cenário que a gente trabalha. Então, assim, eu estou há 7 anos dentro da Câmara dos Deputados. Eu nunca fui presidente da República, eu nunca tive emenda para distribuir, eu nunca tive cargo para distribuir. Eu aprovei 21 projetos de lei, 129 relatórios de projetos de lei. E oposição na maior parte do tempo? Oposição praticamente todo o tempo. Ou independente ou oposição, né? Então, mesmo sem ter nenhum instrumento de negociação que não fosse o regimento, a capacidade de encher o saco obstruindo e convencimento e opinião pública, que a opinião pública é fundamental também na aprovação de projetos, e será quando a gente estiver na presidência da República, eu consegui aprovar os projetos. Então, com mais facilidade ainda, nós conseguiríamos com a presidência da República. E o Congresso? Mas nós conseguiremos com mais facilidade ainda justamente no Congresso, que foi o que eu acabei de colocar. Mas vocês não vão ter a maior bancada no Congresso. Nem na Naturalmente, Câmara, eu não tenho. nem no Senado. Hoje o nosso partido tem um. E o nosso partido aprova o projeto. Então, assim, e um projeto não é projeto qualquer. Eu acabei de aprovar um aumento de pena que não havia há décadas, que é de furto, roubo e receptação. Com o governo contra. O PT votou contra. Lula só sancionou porque é ano de eleição. O PT relativiza a violência, né? Kim? O PT acha que um estuprador ele consegue ser ressocializado na cadeia. Eu acho que ele não tem solução. Eu também acho que Eu acho que um cara que tem a capacidade de submeter uma mulher à tortura psicológica e física, de sofrer uma violência sexual, não há aula de direitos humanos ou profissão que ele aprenda que faça com que ele tenha a capacidade de voltar a conviver em sociedade. O PT e o PSOL, especialmente, discordam diametralmente dessa visão. Eles acham que é possível que um sujeito que cometa esse nível de violência seja recuperado. Eu acho que não. Inclusive, no mundo ideal, nós defendemos uma nova Constituição para ter a possibilidade de prisão perpétua ou pena de morte. Eu não, por exemplo... Vocês defendem, então, a pena de morte? Sim.
assim, pessoalmente eu defendo. Eu acho que a posição majoritária no partido não seria pena de morte, mas prisão perpétua. Mas, pessoalmente eu defendo. Mas isso exigiria uma nova Constituição. A Constituição de 88 não permite, porque eu acho o seguinte... Aquela molecada que promoveu um estupro coletivo contra menores, né? Então, a pedofilia coletiva, filmou e jogou na internet, esses caras, assim, me desculpa. Numa nova Constituição, pra mim, tinham que sofrer pena de morte. Não existe. Olha só. Você traumatizou uma criança... Você acabou com uma vida. Você acabou com a vida de uma família. Sim. Né? Acabou com vidas, né? Essa criança vai ter trauma pro resto da vida dela. A vida dela, infelizmente, vai conviver pra sempre, independentemente do que ela faça, do que ela estude, onde ela trabalha, se ela casa, se ela tiver filhos, ela sempre vai lembrar daquela violência. E o pior, ela vai ser relembrada daquela violência porque foi gravada e publicada. Esse cara merece pena de morte, me desculpa. Não existe solução. Ninguém me convence de que esse cara sequer merece compartilhar do meu oxigênio. Nem preso pra sempre ele merece estar, né? Pequinho, por maior que seja uma condenação, ele vai cumprir 1/3 dela. Digamos que num caso, hipoteticamente, um caso semelhante. Depende do crime, né? Muda a proporção de progressão. Mas não vai cumprir tudo. Mas o Brasil tem progressão. Isso, né? Ele pode não cumprir 1/3, mas ele vai cumprir menos do que os 30 anos que eventualmente ele tome. Perfeito. Ele é premiado. Quando ele é sentenciado pela justiça, ele é premiado pelo que ele fez. Ele não é punido pelo que ele fez. E reinserção na sociedade de um camarada assim, esquece. Você tem toda a razão. Eu acho que nem progressão deveria existir. Eu também acho que não. Aliás, acho que progressão não deveria existir para nenhum caso. Não, e Caio, isso é um paralelo. Né? Ontem tinha gente fazendo protesto para soltar a doutora Deolane da cadeia. Então, assim, você vê... 20 pessoas os recortes que a gente faz da sociedade. Pedindo para que uma mulher, né, o doutor Lincoln Gakia, fez uma investigação de anos com elementos, com consistência, com solidez. Excelente promotor, hein? E 20 pessoas, e brigando contra o crime organizado, e 20 pessoas ou 30 foram à Avenida Paulista para pedir para que essa mulher seja solta. E louvando, né, a influencer, né? Eu nem sei se a gente pode chamar de influencer alguém com um currículo desse, né? Com essa ficha que a polícia investiga. É lamentável. Mas isso é símbolo também da doença que a gente vive na nossa sociedade, do estado de anomia, do estado de ruptura de tecido social que a gente vive. Porque quando você chega num ponto, vereador, de ter fã-clube de bandido... Isso que eu ia te perguntar. De ter torcida de bandido, é porque nós estamos numa sociedade profundamente doente. Sim. Nós estamos numa sociedade que perdeu seus valores. Por isso que quando a gente fala de desfavelização e retomada de território, não é só para matar as lideranças do crime organizado. Não é só para dar casas decentes para quem mora nesses lugares. Não é só para que eles deixem de ser extorquidos pelo crime organizado e ter que comprar, sei lá, a CVNet, o gás do Comando Vermelho, a luz do Comando Vermelho, por aí vai. É para que as crianças desses lugares não tenham como referência, e muitas dessas crianças, né, são criadas por mães solteiras, e eles buscam, né, eles olham para o lado e veem qual que é a referência paterna que eu tenho aqui. É o traficante, que ele é símbolo de um status social elevado. Traficante é o cara que tem dinheiro, ele é poderoso, ele é famoso, ele tem as mulheres. Que cuida da comunidade. Uma referência. E aí ele cresce aspirando ser aquilo. Retomar território também é salvar o futuro dessas crianças do próprio desejo delas, da própria aspiração delas, que hoje, parte delas, infelizmente, pelo meio, tem como principal aspiração e referência um traficante. E elas chegam a esse traficante, muitas vezes, pelas redes sociais. E aí, a Deolane, quando foi presa, tinha 21,4 milhões de seguidores no Instagram. O perfil dela continua ativo, ela perdeu 100 mil seguidores. A gente ouve o tempo todo falar em cancelamento, fulano de tal foi cancelado, fulano de tal foi tirado do Facebook ou do Instagram. Eu fico a pensar, e o Kim é um dos nossos deputados federais mais importantes, por que é que... Aí é por sua conta, hein? Por que é que a plataforma não suspende, pelo menos temporariamente, o perfil da Deolane? Ela continua lá. Alguém pode administrar, ela está na cadeia, mas alguém pode administrar aquele perfil. E as pessoas vão continuar acessando aquele conteúdo indefinidamente, enquanto ele continuar lá. Um dos pontos que tem no nosso programa de governo é justamente a criminalização da apologia ao crime organizado, né? Então, a gente teve a ideia, né, do projeto de lei anti-Oruan, que foi uma iniciativa da nossa vereadora Amanda Vettorazzo, em São Paulo, que é para o poder público ser proibido de financiar shows de artistas que são propagandistas do crime. Mas no nosso plano a gente quer ir além. A gente quer criminalizar, a gente quer impedir que qualquer pessoa cante uma música, faça um filme ou faça uma pichação escrito Comando Vermelho, que é o que foi feito em El Salvador. Nós precisamos matar a propaganda do crime. Foi feita uma operação aqui em São Paulo, chamada Fake Screen, que é uma operação contra o braço de propaganda do PCC. Sempre teve a divisão das gravatas, né, os advogados, os promotores, os juízes ligados ao crime, os parlamentares ligados ao crime. Tinha a divisão dos jalecos, dos enfermeiros, dos médicos, dos cirurgiões, do crime organizado, e passou a ter a divisão de propaganda, né, inclusive com produção de documentários. Chama-se Fake Screen a operação porque o crime organizado produziu um documentário que está no Netflix, chamado Grito Falso, e que entrevistou ministro da Justiça, entrevistou o ministro Supremo, para falar sobre más condições no presídio, quando na realidade trata-se de uma propaganda para o crime organizado. Tudo isso tem que ser criminalizado. E em sendo crime, né, a rede social não pode manter no ar perfis que cometem, na nação em que elas estão atuando,
condutas que são consideradas crimes. Então eu concordo com você que de maneira nenhuma um perfil de uma pessoa que faz apologia ao crime deve continuar no ar. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, assim você me ajuda e ajuda a produzir mais conteúdos. Tamo junto.